Usar maquiagem era crime? Eu sou a Vitória e eu trouxe 15 curiosidades sobre beleza que eu duvido que você já saiba algum. Então, vamos lá. Está preparado? Convidado. 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 Vocês sabiam que a maquiagem foi criada tanto para as mulheres quanto para os homens? Pois é, lá no Egito Antigo, a maquiagem era uma parte crucial da rotina dos homens. E além de ser uma parte crucial, também era uma parte muito, muito importante. Eles levavam muito, muito a sério. Tava sabido disso? Eu fiquei imaginando os caras fazendo a pirâmide e se maquiando antes pra poder trabalhar. Não, mas eram os nobres, os egípcios, os faraós. Os faraós eles usavam, não era tipo o povo lá. Eram os faraós, as rainhas, as Cleópatras. Entendeu? Não era qualquer um também. Não era acessível assim. Só quem podia, né? Não, só quem podia. E, viajando para as eras um pouco mais antigas, as pinturas corporais, até a cor que você usava nas suas pinturas, dizia quem você era. Da onde você era, a sua classe social. Esse cara aí é da Mesopotâmia, ele tem um risco ali. É mais ou menos isso, Por exemplo, vou dar um exemplo. O azul e o preto, eles eram usados para indicar os faraós, as rainhas, o pessoal, né, que tinha um poder aquisitivo um pouquinho mais real, sabe? Aquela realeza, o povo da realeza. Outro exemplo também é o vermelho. O vermelho que mudou de era em era, toda vez tem um significado, né? Em alguns tempos, o vermelho, ele significou vida, alegria, né? Misteriosidade, aquela coisa bem garota magia, sabe? Só que em outros tempos também ele significou vulgaridade, uma coisa mais forte. Era proibido, sabia que o vermelho era proibido? Não podia usar vermelho em alguns lugares. Dependendo do lugar onde você tava, o vermelho era um mistério. Já falando em vermelho, o pigmento vermelho ele foi descoberto pelos egípcios. Tá sabendo disso? Eles eram tirados de um bichinho que chamava cochonilha. É um bichinho que fica nas plantas. Ele não é vermelho, ele é branquinho, mas quando você esmaga ele fica vermelhinho. O sangue do bicho, não? Pode ser. Então a maquiagem era bicho morto. É isso que você tá dizendo? Basicamente. Basicamente isso aí. Inclusive, falando em maquiagem que era tirada de lugares insalubres, literalmente, a maquiagem podia te deixar cego, podia te deixar com doenças, podia literalmente te levar de arrasto pra cima. Por que o povo usava isso? Não tinha outro recurso, né? O único recurso que tinha era esse, né? Tinha que usar. Nosso sulfúrico pra ficar verde? Vida era basicamente isso. Não queria nem te assustar, tá? E não era só maquiagem, tá? Era vários produtos de beleza, cosméticos. Que o pessoal usava pra deixar a pele mais clara. Tudo isso era tirada de... Eles usavam mercúrio no rosto. Mercúrio. É uma boa ideia. Mercúrio no rosto. Definitivamente uma boa ideia. Vamos lá, né? Vamos lá. Bom, e por que fazia mal? Por que a gente podia ir de arrasta pra cima? Porque a maioria dos produtos que eles usavam era tóxico. Eles usavam gordura animal, mercúrio, né? Como eu falei, usavam sangue de animais, usavam cinzas, carvão pra passar no rosto. Coisinha, sabe? Coisinha básica, né? Produtinhos, meninas, produtinhos. E por vários séculos, onde ter a pele branca, pálida, era o padrão de beleza, muitas mulheres comiam coisas tóxicas. Por exemplo, elas comiam argila pra ficar com a pele mais clara. E por que ficava com a pele mais clara? Porque te dava uma anemia, né? Uma doencinha básica. E muita gente acabava morrendo por causa disso. Quinta curiosidade. Você já reparou que a Mona Lisa não tem sobrancelha? Por muito tempo, não ter nenhum pelo no rosto era considerado padrão de beleza. Então as mulheres acabavam raspando o rosto pra não ter pelos, incluindo as sobrancelhas. E um pedacinho da testa também, que era pra ficar com a Elas ficavam calmas. testa. Exatamente. Não tinha ter nenhum pelo no rosto, incluindo a sobrancelha. Quase que tirava os cílios também pra não ter nada. Tem contrapelo, gente. É padrão de beleza, né? Vai mudando aí das épocas em épocas. E agora, um fato fortíssimo, tá? Uma curiosidade fortíssima. Você sabia que usar maquiagem já foi pecado? Literalmente. A Igreja Católica já proibiu o uso de maquiagem, alegando que quem usava era membro de rituais satânicos. A galera fazia pacto. Por isso que elas usavam maquiagem. Não tinha o que inventar, né? Com base em que eles Vamos ser sinceros, não tinha o que inventar. E eles realmente abominaram, tá? Proibiram. Não podia entrar na igreja ou frequentar a igreja usando maquiagem. Não podia. Proibiram. Acabou. Inimigo das mulheres bonitas. Inimigo das belezas. Entendeu? Não podia.
Inclusive, um dos resquícios que sobrou disso até hoje é o tal do batom vermelho. Da polêmica do batom vermelho. O que é que o batom vermelho significa? Já foi usado para indicar a sua posição social. Já foi símbolo de vulgaridade. Já foi símbolo de beleza extrema. Já foi símbolo do seu trabalho, né? Que indicava que você trabalhava na noite, se é que você me entende. Para indicar poder. Para indicar que você era uma salafrária sedutora. Usurpadora. Real, tá? Pior que a usurpadora, ela usava batom vermelho. Mas até hoje, pra muitas pessoas, felizmente, também é um símbolo de revolução, que foi muito usado na época da guerra, por exemplo, pra simbolizar, né, o poder das mulheres. Próximo, você sabe o que o gloss, a máscara de cílios, a sombra para olhos e a tinta de cabelo têm em comum? Não, né? Eu sei que você sabe, você não sabe. Esses produtos e muitos outros que a gente usa até hoje em dia foram criados por homens. Apesar de, atualmente, ainda existir um certo preconceito quando você cita maquiagem em homem na mesma frase, os produtos de beleza em geral, tanto maquiagem quanto cosmético, também eram preocupações masculinas. Sabiam? E que não envolviam só dinheiro, tá? Ganhar em cima disso. Era uma preocupação real. Os homens realmente se preocupavam com a sua aparência, com a sua autoestima. E, já aproveitando, a maioria desses produtos foram criados pelo queridíssimo Max Factor. Inclusive, eu queria fazer um vídeo dele, tá? Então, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo sobre ele. É muito interessante, gente. Ele criou o gloss, a sombra, a prova d'água, tá? Porque ele é brabo. E ele tem uma marca, tá? A marca dele existe até hoje. Inclusive, eu fui atrás pra saber se existia. Existe até hoje a marca dele. Falando em cílios, você sabe por que a máscara de cílios se chama rímel? Ou porque a maioria das pessoas chama a máscara de cílios de rímel? É por causa desse querido aqui, Eugene Rímel, que foi um perfumista que criou a máscara de cílios. O correto de se falar é máscara de cílios, tá? Rímel foi só por causa do querido. Tá? É tipo quem chama palha de aço de bom dia. Exatamente. Eu falo máscara de cílios porque eu já acostumei, né? Mas às vezes sai um rímel sem querer, né? Vamos lá. E voltando lá no Egito Antigo, sabia que eles não usavam maquiagem só por causa de beleza? Eles também usavam por saúde. Aquele delineado preto, clássico, dos egípcios que eles usavam aqui nos olhos, era para proteger os olhos deles do sol. Já que eles estavam literalmente no deserto, eles precisavam proteger os olhos deles. Então eles usavam aquele preto. E esse preto não era só pra nobres, tá? Todo mundo ali, os trabalhadores também usavam aquele delineado. Era Só usar um Ray-Ban, não? tinha sim um Ray-Ban naquela época do Egito Antigo, graças a Deus, tinha lá. E essa tecnologia, ela é usada até hoje. Se você olhar nos rótulos dos seus produtos, sempre tem alguma coisa a mais, os componentes a mais. Sempre tem um protetor solar, tem uma vitamina E, um ácido ali, sempre tem alguma coisinha. E também eles usavam como causas religiosas, né? Como tributo aos seus deuses, né? Muitos deles faziam as maquiagens, né? Tinham aquele ritual de fazer a maquiagem em tributo ao deus do sol. E eles faziam isso porque eles acreditavam que os olhos eram um espelho da alma, né? Quem nunca ouviu isso, né? Os olhos são um espelho da alma. Eu não. Você nunca ouviu isso? Eu que não. Não creio. É famoso, vida. Os olhos são um espelho da alma. Agora usa maquiagem. Que não é só maquiagem, é filosofia. Que isso? Agora, indo um pouquinho mais pra frente da história, por que a pele pálida era considerada o padrão de beleza? Se você me acompanha no TikTok ou no Instagram, ou aqui no Shorts do YouTube, você já sabe. O pensamento daquela época era o seguinte: se você tinha a pele bronzeada, era porque você tinha que frequentemente se expor ao sol. Você tinha que frequentemente trabalhar. Ou seja, você não era rico. E o padrão de beleza sempre tem a ver com isso. Ou seja, desde aquela época eles odiavam CLT. Desde aquela época, não, carteira de trabalho? Se você tem, você é pobre. Só que teve um momento que as coisas começaram a sair do controle, porque as pessoas começaram a fazer loucuras pra poder ter a pele pálida. Igual eu falei antes, eles comiam argila pra ter a pele mais branca possível. Tipo assim, a pessoa que já tinha pele branca queria que a pele ficasse mais branca ainda. O pessoal comia argila, passava chumbo branco na pele, colocava um sanguessuga no rosto pra sanguessuga sugar
o seu sangue e você ficar com a pele branca. Só dá maluco, velho. Só dá maluco. E isso as pessoas fazem até hoje, tá? Não colocar sanguessuga, mas fazer loucuras pra poder entrar no padrão de beleza. Agora vamos lá pra Grécia Antiga. Vamos falar sobre a beleza grega. Quando falamos em beleza grega, o que a gente pensa? Beleza natural, beleza real, aquela coisa sem muita maquiagem. E sempre foi assim. Os gregos, eles nunca foram adeptos muito a produtos de beleza, maquiagem. Sabe? Eles nunca foram adeptos a mudar muito a sua aparência natural. Inclusive, sabe as monocelhas, que são aquelas sobrancelhas juntas? Já foi considerado um padrão muito alto de beleza na Grécia, justamente porque era natural do corpo. Sabe? Era uma coisa natural grega. Então, era assim, lindo. Se você tinha monocelha, você era belíssimo. Meu bem, você já viu aqueles vídeos do pessoal passando quilos de maquiagem no rosto? Já, os seus. 100 camadas de base, tá bom pra vocês? Vamos lá. O famoso reboco, né, que a gente chama de reboco. Vamos fazer um rebocão hoje, reboco. Pois é, mas isso não é de hoje. Antigamente, lá pelo século XVI, mais ou menos, as mulheres faziam esse reboco e elas ficavam dias com esse reboco na cara. Dias. Elas, tipo, tomavam banho e não lavavam o rosto. Deixavam a maquiagem lá. Por quê? Ficarem bonitas, né? Elas ficavam literalmente uma semana inteira sem lavar o rosto. Pro nosso último fato, eu não sei se eu já citei ela, mas é sobre uma influência muito grande no mundo da maquiagem até hoje, que é a Rainha Vitória. Você? Eu? Não, a Rainha Vitória, que era muito, muito, muito invejada pelas mulheres da sua época. Muito, de uma forma assim, doentia. Mas um dia, a querida acordou numa terça-feira comum e decidiu que era proibido usar maquiagem. Não podia mais. Acabou. Tá bom assim pra vocês? Não, não pode. Ela proibiu? Ela proibiu. Ela simplesmente acordou, fez uma declaração falando que maquiagem era proibido. Crime. Não quis mais que ninguém usasse maquiagem. E assim nasceu as Clean Girls. E um dos motivos, assim, mais ou menos, que a gente sabe mais ou menos, é que ela decidiu que maquiagem era vulgar. Ela falou assim, eu acho maquiagem muito vulgar, não quero mais que ninguém use. Pra você ver como a bicha era influente, né? Ela proibiu, acabou, ninguém mais usou nada. E uma curiosidade extra, na época que a querida Vitória decidiu boicotar o uso da maquiagem, ela abriu uma exceção, né? Algumas exceções, que no caso era pros artistas, pros atores, atrizes, pros dançarinos, as bailarinas, mas só também, só. O resto não podia mais. O resto era proibido. Falou, tá falado. Porque ela era assim, poderosa. Fala dela. Bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já sabia de alguma dessas curiosidades. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau. Um beijo. É nóis. Tamo junto.